Com o avanço de juros no país, muitos investidores começam a se questionar se não seria a hora de abandonar os fundos imobiliários e correr para a renda fixa, visto que a taxa Selic está pagando 13,25% ao ano. Porém, por outro lado, existem alguns fundos imobiliários que estão pagando mais do que a taxa Selic nesse exato momento e que inclusive têm se beneficiado do aumento da taxa de juros. Então, nesse vídeo, eu separei uma lista com 18 fundos imobiliários que irá ajudar a você a aumentar a sua rentabilidade e os seus rendimentos. Então, se você quer saber quais são, fica comigo até o final desse vídeo e solta a vinheta. Antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo e fizer sentido me ajudar, se inscreva no canal, pois toda semana eu trago conteúdos novos sobre finanças e investimentos e fatos relevantes e notícias quentes do mercado financeiro para que você fique por dentro de tudo. Vamos ao conteúdo. No dia 14 de junho, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, se reuniu para definir o novo patamar da taxa básica de juros da economia, que é conhecida como Selic, e elevou o indicador em 0,50 pontos percentual para 13,25% ao ano. Essa foi a 11ª elevação da taxa básica de juros desde fevereiro de 2021. A elevação da Selic, que inclusive atingiu seu maior nível desde dezembro de 2016, tornou muitos investimentos de renda fixa mais atrativos do que o de renda variável e fazendo com que muitos investidores de renda variável se desfizessem de vários ativos de renda variável, como inclusive os fundos imobiliários. Um levantamento feito pela Economática, que é uma plataforma de informações financeiras, listou 18 fundos imobiliários que têm um dividend yield acima de 13,25% nos últimos 12 meses, que é o quanto hoje rende a taxa Selic. Essa lista considera apenas os fundos imobiliários que compõem o IFIX, que é o índice de FIIs de maior liquidez na Bolsa Brasileira. Tem fundos imobiliários pagando até 18% ao ano. O primeiro fundo imobiliário é o VGHF11, que tem aí um P sobre VPA de 1,04 com dividend yield de 18,2 nos últimos 12 meses. O segundo é o RPR11, que tem aí um P sobre VPA de 1,12 e um dividend yield de 17,10%. O terceiro é o ARRI11, que tem um P sobre VPA de 1,02 e um dividend yield de 15,62%. O quarto fundo é o SPTW11, com um P sobre VPA de 0,83, que inclusive, isso demonstra que o fundo imobiliário está sendo negociado abaixo do seu preço. Quando está abaixo de 1, significa que o fundo está barato. Até 1 é o preço aí razoável, aceitável. E acima de 1 significa que ele está caro. Eu acredito que não seja a situação desses 18 fundos imobiliários, a não ser o RPR11 mesmo, que está um pouco aí mais caro. Mas os outros fundos imobiliários estão bem aceitáveis. O quinto fundo imobiliário é o DEVA11, que tem aí um P sobre VPA de 1,01 e um dividend yield dos últimos 12 meses de 15,06. Quinto fundo é o KNIP11, com um P sobre VPA de 1,03 e um dividend yield de 14,83%. O nosso sétimo fundo é o VCJR11, com um P sobre VPA de 1,04 e um dividend yield de 14,82%. O nosso oitavo fundo é o RSR11, com um P sobre VPA de 1,05 e um dividend yield de 14,77%. O nosso nono fundo é o ARCT11, com um P sobre VPA de 1,09 e um dividend yield de 14,65%. O nosso décimo fundo é o VGIP11, com um P sobre VPA de 1,07 e um dividend yield de 14,59%. O 11º fundo é o NCHB11, com um P sobre VPA de 1,01 e um dividend yield de 14,49%. O 11º fundo é o VSLH11, com um P sobre VPA de 0,90, ou seja, abaixo do seu valor patrimonial, tá barato, E com um dividend yield aí de 14,41%. O 13º fundo é o KNHY11, com um P sobre VPA de 1,06 e um dividend yield de 14,30. O nosso 14º fundo é o KNSC11, com um P sobre VPA de 1,03 e um dividend yield de 14,08. O nosso 15º fundo é o AFHI11,
com um P sobre VPA de 1,07 e um Dividend Yield de 14,03. O nosso 16º fundo é o HCTR11, com um P sobre VPA de 0,93, ou seja, está barato, e um Dividend Yield de 13,86%. O penúltimo fundo é o HABT11, com um P sobre VPA de 1,04 e um Dividend Yield de 13,80%. E o último fundo é o RZAK11, com um P sobre VPA de 1,04 e um Dividend Yield de 13,75%. E como visto, o destaque entre os maiores pagadores de dividendo dessa lista é o VGHF11, um fundo com um perfil multi-estratégia que pode investir em CRI, cotas de outros FIIs, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de investimento e participações, além de debêntures imobiliárias e ações de empresas listadas na bolsa. Como visto, atualmente 12,2% da carteira do fundo está na estratégia de ganho de capital com as ações de empresas de shopping e incorporadoras. Dentro do portfólio voltado para a renda, os certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRI, respondem por 70,9% da carteira ou 68,6% do patrimônio líquido do fundo. E em junho, o VGHF11 pagou 0,14 por cota, equivalente a um retorno mensal com dividendos de 1,42%. Dos 18 fundos citados com rendimento acima de 13,25%, 16 são fundos de tipo papel, que são fundos que investem em títulos de renda fixa indexados a índice de inflação ou ao CDI, que acompanha a Selic. Blindados da elevação dos juros e da inflação, os FIIs de papel em média estão pagando 13,9% de dividend yield nos últimos 12 meses. O percentual, como se pode ver, é maior entre os principais segmentos dos fundos imobiliários e acima da média do mercado de 9,2% do IFIX. Os recebíveis imobiliários estão pagando 13,92%, fundos de fundos 10,85%, híbridos 10,40%, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, pagando 9,27%, os fundos de logística industrial estão pagando 8,98%, shoppings e varejos 8,43% e escritórios 8,03%. Como visto, os FIIs de papel têm se beneficiado desse aumento da taxa de juros no país. Porém, por outro lado, os fundos imobiliários de tijolos não têm se recuperado totalmente ainda da queda da pandemia e estão com ótimos descontos. A pergunta que fica é: vale a pena investir em fundos de tijolos? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que os fundos imobiliários seguem como um bom investimento para o investidor de longo prazo. Quando se investe no setor imobiliário, é preciso ter uma visão de longo prazo. Não se trata de uma aplicação de curto prazo que pode ser trocada por outro ativo que aparentemente esteja pagando um pouco mais. Os fundos de tijolos estão pagando um dividend yield entre 8% e 9% nos últimos 12 meses. O percentual é isento de imposto de renda e está próximo ao rendimento líquido das aplicações de renda fixa, se considerarmos a tributação cobrada nesse tipo de investimento. E vale lembrar que não é sempre que a Selic ficará nesse patamar que se encontra. Além disso, há fundos de tijolos sendo negociados até 40% abaixo do seu valor patrimonial, o que representa um grande potencial de ganho de capital. Mas enfim, eu quero saber de você, o que você tem feito com seus investimentos? Você tem comprado mais cotas de fundos imobiliários, aproveitado esse desconto? Você tem comprado cotas de fundos de papel indexados a índice de inflação para proteger seu patrimônio? O que você tem feito com seus investimentos? Ou você tem comprado renda fixa, investido na taxa Selic, aproveitando aí esse aumento dos juros no país? O que você tem feito? Comenta aqui embaixo que eu gostaria de saber. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte e compartilha. E nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus, forte abraço e foco na trilha.